Oi, pessoal! Estamos aqui para a terceira e última parte do nosso estudo sobre a regra de L'Hopital. Então, nos dois vídeos anteriores, nós apresentamos a regra e fizemos exemplos bem simples. Se você não lembra da regra, volta lá no primeiro vídeo, né, para lembrar o que diz a regra, porque aqui o que eu quero fazer é te mostrar uns exemplos um pouquinho mais sofisticados. Começo com esse, ó. Quero ver o que acontece com ln de x sobre raiz de x quando x fica grande, quando x vai para infinito. Perceba que numerador e denominador vão para infinito, de modo que eu tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Posso aplicar L'Hopital e quando eu aplico, eu caio nesse segundo limite aqui, ó. Nesse limite, tá bom? A derivada do ln é 1 sobre x, da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Agora, ó o que acontece com o numerador quando x vai para infinito. O numerador tende para zero, denominador também. Então, eu saio de uma indeterminação infinito sobre infinito, cai numa indeterminação 0 sobre 0. E a ideia, se você lembrar do vídeo 2, é aplicar, ver, talvez eu possa aplicar L'Hopital de novo e tentar ver se eu consigo calcular o limite. Quando eu aplico L'Hopital de novo, qual é o limite que aparece? Esse aqui, ó. E aqui é chato porque, de novo, você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E se você... Aí você poderia falar, vou aplicar de novo, vou ficar aplicando até dar certo. Nunca vai dar certo. Por quê? No fundo, porque o que aparece no numerador e no denominador são potências negativas. E quando você deriva uma potência negativa, você sempre obtém uma potência negativa. E potências negativas, quando o x vai para infinito, sempre vão para zero. Então não adianta ficar fazendo um monte de L'Hopital aqui. No fundo, quando você fez a primeira aplicação de L'Hopital e caiu nesse limite aqui, ó, o que você tinha que ter feito era ter dado uma respirada, olhado com carinho para isso aqui e percebido que isso aqui é muito fácil de simplificar. Ó. 1 sobre x dividido por 1 sobre 2 raiz de x é a mesma coisa que 2 raiz de x sobre x. E aí, que é a mesma coisa que 2 sobre raiz de x, e esse limite aqui é tranquilo. O numerador está parado, o denominador vai para infinito. Então, o limite dá zero. Tá legal? Então esse exemplo foi para te mostrar o seguinte, não é para você sair sempre aplicando loucamente a regra de L'Hopital sempre que você se depara com uma indeterminação. Talvez o negócio é mais simples, tá? E às vezes não adianta ficar aplicando um montão de L'Hopital que você não vai conseguir resolver o limite, tá bem? Olha para esse aqui. Esse aqui tem uma complicação também, mas é diferente a natureza da complicação. O que está acontecendo aqui, ó, o x vai para zero quando o x vai para zero e esse logaritmo vai para menos infinito. Aí você vai falar, como esse está indo para zero, né, um produto, um está indo para zero, então dá zero o limite. Não, isso não é verdade. O que é verdade é o seguinte, se você tem um produto, um deles está indo para zero e o outro tem limite, aí tudo bem, o limite do produto vai para zero, porque o limite do produto vai dar o produto dos limites. Mas nesse exemplo, você não pode dizer isso, tá? Isso aqui não é a mesma coisa que limite de x vezes limite do ln de x. Por quê? Porque não existe o limite do ln de x. De fato, isso é uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. 0 vezes infinito é indeterminação? É. Por quê? Olha só. Olha para esse exemplo aqui. Limite quando x tende a zero pela direita de x vezes 3 sobre x. Perceba, um termo está indo para zero e está multiplicando um outro que está indo para infinito. E o valor desse limite é 3, porque o x cancela. Mas poderia ser uma coisa assim também, quer ver? Ó? Limite quando x tende a zero pela direita de x ao quadrado vezes 3 sobre x. De novo, é 0 vezes infinito, né? Uma indeterminação 0 vezes infinito. E agora, o que vai acontecer é que o x cancela com esse quadrado, sobrevive 3x e, portanto, o limite dá zero. Nota que eu mostrei duas funções para você, dois limites de produtos. Em ambos, um termo vai para zero e o outro vai para infinito, só que eles têm comportamento diferente. Um foi para 3 e o outro foi para zero. Isso mostra que quando você tem um produto, um está indo para zero e o outro está indo para infinito, o valor do limite pode ser qualquer coisa e vai depender do formato específico das funções. É isso que caracteriza uma indeterminação. Tá bom? Então, isso é um 0 vezes infinito, é indeterminação. O que é chato é que eu não posso aplicar L'Hopital, né, pessoal? Porque L'Hopital funciona para quais indeterminações? 0 sobre 0
e infinito sobre infinito, que não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Bem, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ajeitar esse negócio de modo a transformar numa indeterminação em que eu posso aplicar L'Hopital. Como? Eu pego esse x e coloco no denominador aqui como sendo 1 sobre x. Agora, olha o que aconteceu. Quando o x tende a zero pela direita, o numerador é o mesmo, né? O ln vai para menos infinito e o denominador vai para mais infinito. Então, agora, eu estou com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E nessa aqui eu posso fazer L'Hopital. Aplico o L'Hopital, vou cair nisso aqui, 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado. É parecido com o anterior, né? Então você vai ajeitar. Quando você ajeita, fica menos x quadrado sobre x. Aí corta o quadrado com o x e o limite dá 0. Portanto, esse limite aqui existe e vale 0. Tá legal? Então perceba primeiro que é uma indeterminação e que nesse caso, como que eu fiz? Era uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Eu peguei o carinha que ia para 0 e botei ele no denominador, o inverso dele no denominador, para cair numa indeterminação infinito sobre infinito. Claro que você poderia fazer o contrário, pegar o cara que estava indo para menos infinito e jogar o inverso no denominador, como está escrito aqui. Esse limite aqui, ó, que aparece, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E eu posso tentar L'Hopital aqui. Acontece que se você tentar, eu não vou fazer, vou deixar para você, você vai ver que você vai cair nesse mesmo limite da esquerda, tá? Então essa aqui não é uma boa tentativa, essa outra é, ok? Bem, mas eu posso ter uma indeterminação desse tipo aqui também, ó. Olha para essa função aqui, esquisitona. O termo que está entre parênteses está indo para 1, porque o seno de 0 é 0, e o expoente está elevado a uma coisa que está ficando grande, está indo para infinito. Então, isso é uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito é indeterminação? É. Como que eu te faria uma explicação assim, filosófica de por que isso é uma indeterminação? Ora, porque um cara poderia falar o seguinte, quando eu pego 1 e elevo a qualquer coisa, isso dá 1. Como a base está se aproximando de 1, esse negócio tem que se aproximar de 1. Agora, um outro cara poderia dizer o seguinte, olha, quando eu pego um número diferente de 1 e elevo a uma coisa muito grande, veja que 1 sobre x está ficando muito grande quando x está perto de 0 pela direita. O que eu vou obter é um número muito grande em módulo, que pode ter sinal positivo ou negativo. Então, esse limite tem que ser mais ou menos infinito. Então, você tem duas opiniões divergentes. É claro que os dois não podem estar certos, mas sem olhar para a cara da função, você não consegue decidir quem está certo, né? Porque o argumento dos dois parece fazer sentido. Isso mostra que 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Então, eu tenho que olhar com cuidado para a cara da função para descobrir o valor do limite. É o que nós vamos fazer e, de fato, vamos descobrir que os dois caras estavam errados. Olha como que eu vou fazer isso. Eu vou chamar de y, essa função aqui que eu quero calcular o limite, e vou calcular o logaritmo de y. Quando eu faço isso, por que eu faço isso, na verdade? Porque, olha só, você sabe que o ln de a elevado a b é igual a b vezes ln de a, né? Se o a for positivo. Ou seja, o logaritmo transforma potência em produto. Então, quando eu calculo o ln de y, esse 1 sobre x aqui, que era um expoente, vira um cara multiplicando. Isso é bom, porque expoentes variando são coisas complicadas. Então, quando eu aplico o logaritmo, eu caio numa nova função, que é essa aqui, onde eu não tenho mais expoente variando. Isso aqui é simplesmente um produto de duas funções. E agora eu vou calcular o limite não do y, mas do logaritmo de y. E ao fazer isso, é o limite dessa expressão aqui. Aqui eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? O denominador vai para 0 e o numerador também, porque o ln de 1 é 0. Posso aplicar L'Hopital. Quando eu aplico L'Hopital, a derivada do denominador é 1 e a derivada do numerador, você vai ter que usar a regra da cadeia aqui, né? A de dentro é 1 mais seno de 4x, a de fora é o logaritmo, então fica 1 sobre a de dentro, 1 sobre 1 mais seno de 4x, que multiplica a derivada do 1 mais seno de 4x. A derivada da constante é 0 e a de seno de 4x, você aplica de novo a regra da cadeia, está aqui a derivada, 4 vezes cosseno de 4x. Esse novo limite não é mais uma indeterminação. Por quê? Quando x se aproxima de 0, o cosseno se aproxima de 1, esse seno de 0, portanto, essa expressão aqui vai se aproximar de 4. Ou seja,
o limite do logaritmo do y vale 4. Aí você vai falar, poxa, mas o que você precisa calcular é o logaritmo de y e não do ln de y. Calma, eu sei. A gente vai fazer isso aqui agora usando o seguinte artifício, bem simples agora. Eu quero calcular o limite dessa expressão aqui, que é o y. E sei calcular o limite do logaritmo dela. O que eu vou fazer é simplesmente lembrar isso aqui, ó. T é igual a exponencial do ln de t, quando t é positivo. Por que que isso é verdade? Ora, porque a exponencial é a inversa do logaritmo. Então, a exponencial desfaz o que o logaritmo fez. Então, esse y aqui, ó, esse y aqui, eu posso escrever como sendo a exponencial do logaritmo de y, de modo que vale essa igualdade aqui. Esse limite, que é o que eu quero calcular, é igual a esse. E esse eu consigo calcular. Por quê? Porque eu já sei que esse ln aqui se aproxima de quanto? De 4. Está aqui, ó, foi o que eu fiz na página anterior. Então, a exponencial dele vai ter que se aproximar da exponencial de 4, porque a exponencial é uma função contínua. Tá legal? Então, esse aí tem vários passos, né? Mas não é difícil, né? A ideia é usar o logaritmo aí. Por que que eu usei o logaritmo? Assim, moralmente, é porque eu tinha uma função no expoente. Funções no expoente são coisas chatas de lidar. O logaritmo faz com que elas desçam. Tá legal? Bem, eu vou deixar você agora com um exercício só para ver se você entendeu esse último exemplo aí, que é o seguinte: usar a mesma identidade para para ver o que acontece com esse limite aqui, ó, x elevado a x quando x tende a zero. Veja, a base está se aproximando de zero e o expoente também. Então, é uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero. É indeterminação? É. Por quê? Ora, 0 elevado a qualquer coisa diferente de zero dá zero. Então, um cara pode falar, como a base está indo para zero, o limite tem que ser zero. Por outro lado, qualquer número diferente de 0 elevado a zero dá 1. E como a potência aqui está se aproximando de zero, esse limite tem que ser 1. Então, são duas opiniões conflitantes e que parecem fazer um pouco de sentido. Então, é uma indeterminação. Vou ter que olhar para a cara da função. Então, repete o argumento do exercício anterior, tá bom? Repete o argumento do exercício anterior, dá uma pausa aí e tenta fazer esse, confere depois comigo. Pausa. Bacana, ó. Se você fez tudo certo, ó, esse é simples. X elevado a x é a exponencial do ln de x elevado a x. Aí o x vem para cá multiplicando e esse limite x elevado a ln de x nós calculamos, né? Quando x vai para zero, isso se aproxima de 1. De zero, perdão, né? Se aproxima de zero. Portanto, essa coisa aqui vai se aproximar da exponencial de zero, que vale 1. Está aqui o gráfico da função e você vê claramente, quando x vai se aproximando de zero, ela se aproxima de 1. Tá legal? Espero que tenha ficado claro, tá? A regra de L'Hopital é uma regra que vai te ajudar a calcular alguns limites. Fizemos 3 vídeos, tá? Então, espero que você tenha aprendido isso aí. A gente se encontra num próximo vídeo aí para aprender mais coisas bacanas de cálculo 1. Até lá, tchau, tchau.